Então, cá estamos nós de novo, mocidade. Eu espero que você tenha refletido muito sobre o que você ouviu anteriormente. Ponderado seriamente. Porque aquilo simplesmente determina vida ou morte, novo nascimento. É o assunto dela. Se ela pretende propagar, ela deve propagar isso, o novo nascimento. Essa é a mensagem da sétima era. Se a de Lutero era justificação, a de Wesley santificação, essa daqui é o batismo com o Espírito Santo, é o novo nascimento. Essa é a mensagem da noiva, o novo nascimento. E não ficar por alto de pregação em pregação, porque é o que nós chamamos mensagem às pregações, mas de pregação em pregação, mas não sabendo onde estamos atirando. A mensagem mais sobressalente que ele disse que pregou foi o sinal, uma das mais. O sinal é justamente isso, aplicar o sinal, é o batismo com o Espírito Santo. É passar da morte para a vida, por meio de uma morte e um novo nascimento. Do seu eu, da sua personalidade, transformada e transportada das velhas coisas às novas coisas. Espiritual, vivendo por aquilo que ele, por fé, espera, olhando com os olhos da fé, colocando sua atenção nas coisas não materiais desse mundo, mas as que permanecerão. A mente de Cristo nele. O Espírito é uma mente. Na sua mente. Com a sua mente. Compreende? Enquanto você nasceu e era um bebezinho, você não tinha um ego. Por isso ele dizia, você tem que vir como uma criancinha. Você tem que desfazer-se desse ego que você foi edificando sobre si mesmo. Eu sou isso e aquilo, eu me vejo assim, e eu me vejo pelos olhos das pessoas assim, e assado, e todas essas coisas edificando sobre si mesmo, para mim, tudo que fazemos em torno de nós mesmos. Até as nossas boas ações, se você para para meditar elas profundamente, muitas vezes nos assustamos ao descobrir que estamos fazendo aquilo para nós mesmos. Em muitos casos. Era diferente. Repare as criancinhas como elas são. Hoje, desde cedo, já são corrompidas com os eletrônicos e as coisas digitais. Mas sim, em estado natural, observa ela. Quão diferente é. Quão simples é. Quão pura é. Não há maldade. Não há malícia. 100% sincera, até que nós, seus próprios pais, ensinamos a ela que aquilo não é bom. Olha, você não pode ficar falando que o homem é careca. Não se pode. Você faz a pessoa ficar se sentindo mal. E ela tem razão do ponto de vista social, mas aquela criancinha, ela foi feita para dizer aquilo que ela sente por dentro. E agora ela já não pode mais, por conta de um meio social. E nós mesmos ensinamos a ela a dizer, a sentir uma coisa e dizer outra. E nós destruímos eles e fazemos deles os egoístas que somos. Herdando deles as vãs maneiras de viver que eles também herdaram de seus pais. Mas observa eles como eles são, e o Senhor Jesus amava estar com eles. Porque era do time deles. Só pureza e alegria, pensa como eles são. Criancinhas, você dá-lhe algumas palmadas, elas retornam e estão prontas para te abraçar. São puras. E então vai desenvolvendo um ego, o eu. Daqui a pouquinho ela já está maiorzinha, ela já sabe o que é eu. Ela já tem uma noção de si em relação ao outro. Ela já criou esse aspecto de estar observando e se comparando até, para saber que ela é ela e o outro é o outro.
Aprendeu com o mundo dos adultos a estar se comparando. Nós, como adultos, ensinamos isso a eles. E criamos neles o eu. É o ego dele nascendo e crescendo, por meio dos pais. E a maneira que as coisas são por conta de uma sociedade em que você vive. E que não se dá conta do mal que ela é. E ela inteirinha é Babilônia. Um sistema. Torcemos eles desde pequenininhos, formando o caráter deles, no sentido social do melhor que nós achamos, não no sentido que ele nasceu. Ele deveria terminar do jeitinho que ele nasceu. Seria o ideal, eu creio. Porque assim eu creio que é o cristão. Ele tem que vir por esse mesmo caminho. E ele tem que vir a ser uma criança. Perder essa noção de si, de sua posição. E você observa, nós somos vaidosos, nós adultos. E nós queremos vestir eles bem. E queremos que eles estejam bem vestidos aos olhos dos que estão olhando para ele. E estamos olhando pelos olhos das pessoas que estão olhando para ele. E desejando que ele se vista do modo que esses olhos achariam que estaria a contento. Eles mesmos não estão nem aí. Você acha que ele está até envergonhado? Ele nem tem noção disso, se você quer saber. Ele sabe que ele está coberto e aquecido. Somos nós é que vamos colocando nele essas noções. Que depois, mais tarde, agora nós temos que bater tudo isso para fora de novo. Porque é o ego, é o eu. Como nós adultos somos centrados em nós mesmos, as crianças vêm ao mundo, elas não são centradas em si mesmas, mas nós ensinamos elas a serem adultas, ou seja, serem centradas nelas mesmas. Na realidade, nós ensinamos a elas a terem cuidado nas coisas da vida, coisas que nós mesmos consideraríamos que, mas isso é dentro do que é natural, estaria muito bom. Sim, mas muitas vezes negamos a palavra. Ela diz, não tenhais cuidado de vós mesmos. São partes da Bíblia que as pessoas não vivem, e por isso mesmo eu creio estão destituídos do poder. Você tem que crer toda ela, e crer toda ela não é acreditar toda ela, é se estribar em toda ela. É o que vai diferenciar uma fé intelectual, que sabe, e de uma fé de Jesus Cristo, que é aquela que, porque sabe, fez, como que dizendo, criei, por isso falei. Se eu realmente criei, falei. Se criei realmente que aquilo que eu disser vai suceder, eu falei aquilo crendo que aquilo sucederia. Como prova de que criei, agi sobre aquilo. Ou eu ficaria como Israel no deserto, criei, mas nunca falei. Quantos de nós não somos assim? Nem achamos ocasião de realmente entrar numa atmosfera e dizer que estamos recebendo isso agora, que Deus nos dará, e reclamar aquilo que é nosso. E se até mesmo propusermos isso, falar assim, agora é a hora, faça isso. E mesmo assim, quantos de nós não abriria sua boca? Mesmo dizendo crer toda a mensagem, do que ela nos impulsou, estando perfeitamente justificados debaixo do sangue, santificados, se nascemos de novo. É o ponto-chave. É o novo nascimento. Tem que vir como uma criancinha. Tem que diminuir de si mesmo. Veja como é uma criancinha quando ela realmente não está sendo influenciada. Hoje uma criancinha desde pequenininha ela já está toda contaminada de manias, entendimentos, ela obtém isso de todos os lados. Era diferente quando ela simplesmente crescia em torno da sua família e dos seus costumes. Então você poderia encontrar um dócil Isaac, já um adulto, tantos anos já, e ainda vivendo com os pais de forma dócil. E Isaac representa o amor. Jesus representa o amor. Ele é o amor.
né, de Deus expressado. E Isaac é um tipo de Cristo no que diz respeito a Rebeca, sua esposa, a igreja. E a conversão é isso, é convertermos ao amor. Porque sem amor nada somos. E no fim nós queremos é isso mesmo, nos destituindo de nós mesmos, nos destituirmos também de toda raiz de amargura, de toda a malícia, de tudo aquilo que nós fomos agregando a nós para dentro desse sistema adquirirmos melhor posições, melhor conforto, melhor isso, melhor aquilo, melhor aceitação. Para, tirando todas essas camadas de máscaras que a gente usa socialmente, vir a ser como realmente somos e sermos até mesmo desprezados por aqueles que estão debaixo de suas máscaras. Até o ponto de que sem ela ficamos estranhos. Mas é como deveríamos ser a princípio. Mas como todo mundo está debaixo dessas máscaras, o normal para o mundo hoje é estar debaixo delas. De modo que quando você não está, você é um estranho. Suponho que poderia ser diferente se fosse as avessas, né? O mundo inteiro cristão seria aquela coisa simples que deve vir a ser. E dócil. O novo nascimento é a própria conversão. Submergido no amor, eu diria. Porque tem muito o que ver também com esse amor, com esse sentimento nessa hora em que você está diante dele, para resolver isso de uma vez por todas com ele. Contemplando ele lá. E a sua obra, e você aqui, e o que você é em relação a ele, e o que é a obra dele em relação a você. E se inteirando e crendo todas essas coisas de uma tal maneira que você está sentindo tudo aquilo que você, por fé na palavra, sabe que a palavra diz a respeito de um pecador. Convencido, então preocupado. Porque enquanto eu não estou convencido, então eu vou assim. Levando em banho-maria, um dia eu faço. Não estou convencido, muito convencido. Eu sei que cigarro causa câncer. Um dia eu paro. Vou parar, uma hora dessa. Devemos vencer a nós mesmos. Nessas máscaras que usamos. Deveríamos sermos pessoas sinceras. Um cristão é sincero, Deus aprecia a sinceridade. Mas principalmente sinceramente conosco. Em sermos verdadeiramente críticos conosco, por conta própria. Vou ser rigoroso comigo mesmo. Claro, e sem legalismo. Mas para saber, assim, estar buscando, estar andando exatamente sobre o que é a palavra hoje. Em linha com ela. Se ver nela. Até se certificar disso, porque enquanto não se certifica disso, então não tive paz. Mas quando me certifiquei disso, então isso é paz. Porque toda aquela inquietação, ele disse, crede em Deus, crede também em mim. Você crê em Deus e a sua justiça, sua lei. Porque você primeiro vem a ser um pecador para então ser salvo. Você é um pecador somente quando você realmente se vê debaixo da lei culpado, então você sabe que você é um pecador. E de um pecador a um pecador salvo, um novo nascimento, num lugar de justiça já julgado. Então lá não existe pecado, porque o juízo já caiu lá. É o corpo de Cristo que recebeu sobre si. Nascer nele é vida, porque ele é vida, é participar nele, ele é a palavra, é você ser participante nele, assentado em lugares celestiais nesse sentido, espiritualmente nele, não aqui no banco de madeira. Esses lugares aqui, como a gente ouve às vezes. Você veio e está em lugares celestiais, e isso simplesmente parece bom e é ruim, porque simplesmente não te dirige onde devia.
O lugar celestial a que se refere é esse que eu estou te falando. Espiritualmente nele, nascido nele, isso é estar em lugar celestial. Não é você assentado aí no banco, por mais que você tenha crido a mensagem até aqui de uma forma que ainda não encontrou seu novo nascimento. Mas o novo nascimento é o assunto, porque desde o princípio foi. Que o Senhor Jesus Cristo frisou isso. Necessário vos é nascer de novo. E sempre foi uma questão entender, porque até mesmo Nicodemos não estava entendendo. Como assim, nascer de novo? O que significa? Era um mistério, ele não estava entendendo. Disse, ora, você é mestre em Israel? Não sabe? Mas era nascer nesse sentido, nascer do Espírito. Então Paulo depois está falando mais sobre nascimento, tomar essas coisas e observar elas. O que é exatamente o novo nascimento? Quais as características? O que constitui? O que vai junto com isso? O que está... Estudar isso. Não fizemos isso ainda, eu acho. Tem que haver um novo nascimento. E não creio que tenhamos tido, muitos de nós. Eu penso que eu estaria tão sério a respeito disso. Talvez você possa ter a sua experiência, entende? Cada um tem, aquele que tem, ninguém precisa dizer para ele que ele tem. Ele teve, ele sabe. Então eu não tenho temor de estar dizendo do jeito que eu estou dizendo, como que para quem não tem, porque sei que aqueles que têm não vão esmurecer por causa disso, porque eles têm e sabem que têm. Porque os sinais seguem, eles têm uma vida diária com Cristo, e eles sabem que Cristo mora dentro deles. E eles sabem o dia, a hora, o minuto, o segundo, em que cada um teve a sua experiência, nem todo mundo vai fazer as mesmas coisas. Às vezes será somente um sentimento que te vem, que te toma, e te toma também de certa forma o seu corpo, no sentido de que algo percorre o seu corpo. E não posso dizer que sempre é assim, que eu só posso falar daquilo que foi por mim, mas quem que vai saber exatamente como que seria a de um ou de outro? Só sei isso, que a pessoa se dá conta de que ele tem estado na presença de Deus ali. E aquilo produzirá algo que vindique aquilo, como que ele esteve, então ele verá o sobrenatural. Assim, nem que seja por dentro, ou o simples fato do seu fardo cair, que você tem que chegar a um lugar onde esse fardo seu cai, mas ele só cai diante do cordeiro, é você sacrificar o seu cordeiro. E então ir justificado pelo cordeiro, pela justiça do cordeiro. Bom, assunto eu creio que é para todas as igrejas, não só nós aqui, os últimos aqui, mas para todas elas. O assunto é esse. Então, as igrejas luteranas, o assunto é esse para as igrejas luteranas, novo nascimento. As igrejas wesleyanas, o que vamos pregar? A mensagem de Wesley. Ora, se o Wesley tivesse o entendimento que nós tínhamos, o Wesley estaria pregando novo nascimento. Se Lutero tivesse o entendimento que tínhamos, estaria pregando novo nascimento, e não justificação pela fé ainda. Ele pregaria, claro, justificação pela fé, pregaria santificação, e pregaria também o batismo do Espírito Santo, o novo nascimento. Acaba de me ocorrer alguma coisa aqui. Depois eu penso sobre isso. De todos os modos. Então, isso é a coisa principal. Nosso objetivo é nos diminuirmos, é nos humilharmos. Repare como que o homem sempre encontra Deus nessas condições. É quando ele se humilha. Porque isso é grandeza para Deus. Seria você estar se diminuindo aqui, você pensaria, nossa, diante da sociedadezinha aqui, coitadinho, humilhadinho, diante de Deus lá tem uma coisa refletindo por ali, que chama atenção para ele, a atenção dele. Algo aqui me chamou minha atenção aqui. E ele aprecia a simplicidade. E quando você se diminui aqui, se você faz simples aqui, você tem se feito de uma maneira cada vez mais atraente, mas de uma forma mais notória para ele. Como que um brilho, uma coisa que reluz, que chamasse a atenção dele. Nós diríamos aqui uma pedra preciosa, porque nós olhamos para essas coisas grandes. Ele seria justamente o contrário, uma coisa tão simples que aquilo brilhasse aquela simplicidade para ele. Como uma coisa simples, do jeito que ele ama, simples. Aí então, ele se interessa por aquilo. Gasta tempo naquilo. Precioso para ele.
Porque o mundo dele é diferente do nosso, é às avessas. Nós aqui somos o mundo do egoísmo. Vivemos por nós mesmos e as grandezas desse mundo, cada um tentando ser maior do que o outro nos diversos aspectos da vida. Todos, cristãos, não os cristãos, todos, senão aqueles que já morreram para o seu ego. Por isso a Bíblia diz, se você ama as coisas do mundo, o amor de Deus não está em você. Porque não se pode amar uma coisa sem aborrecer a outra. Porque uma coisa é oposta à outra. E se você se vira para uma, você deu as costas para a outra. E se você se vira para as grandezas desse mundo, as riquezas, mamon, significa isso. Então você tem dado as costas para Deus. E se você pretende seguir o caminho que é Cristo, e observar o que o caminho é e o que ele nos ensina, então você dará as costas para as grandezas desse mundo. Você não tem como, você quer andar com as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como, a Bíblia diz que não. Ou você amará um e odiará o outro, ou você odiará um e amará o outro, mas não há como você servir a dois senhores. Compreende? Você poderia, eu diria para você que o inimigo até aceita. Eu acho que ele não acha ruim nem um pouquinho, porque aqueles que estão em cima do muro também são dele. Mas Cristo não admite. Porque não há como. Você tem que vir a se diminuir. Como você pode se diminuir enquanto você está tentando se engrandecer de alguma maneira? Como você vai murchar se você estiver se inflando o tempo inteiro? E não queremos. Queremos as melhores roupas, os melhores calçados, as melhores posições, os melhores empregos, os melhores carros, as melhores casas, as melhores camas, as melhores isso, os melhores celulares, os melhores parceiros, os melhores. As melhores igrejas, nós queremos aquelas grandes que dão imponência. Não, isso aqui deve ser uma coisa de Deus, não é não? Tão grande, tão monumental e imponente, tem que ser de Deus. Esse é o homem natural olhando pelos olhos naturais ainda. Mas se ele fosse ver, o Senhor está naquela missãozinha da esquina, como diria o irmão Brian. Aquela missãozinha lá, talvez de chão batido, alguns poucos bancos, as pessoas mal vestidas no sentido social, mas todas bem cobertas. De forma muito simples, um lugar bem, vamos dizer assim, aconchegante, bem caseiro, onde você está bem à vontade. E todos ali têm liberdade para adorar, e não são muitos na verdade, mas parece que é uma coisa contagiante. Todos eles têm a liberdade para adorar. E intimidade com Deus. Eu diria isso, seria muito melhor do que uma catedral de vidros reflexivos, espelhados, e isso e aquilo. Porque Deus habita em simplicidade. E aquela missãozinha lá fala muito mais da obra de Deus, que é justamente levar o homem a se humilhar, vestir-se de sacos e cinzas perante Deus. Então, como pode eu estar indo agora nessa grande catedral para mim tentar agora me diminuir a mim mesmo? Ora, eles mesmos não se diminuíram a si mesmos. Agora, quando eu vou naquela missãozinha, eu estou olhando exatamente para o que é. Eles tanto estão felizes no modo que estão tão simples lá. E então transmitem uma mensagem por meio daquilo. Um povinho animado, caloroso, que se importam uns com os outros. São realmente uma família. Todos, não é só um grupinho ali, todos eles. Meio que uns mais, outros menos, se relacionam de alguma maneira. Como eu creio que era a congregação do irmão Brana lá. Quando ainda era chãozinho batido, quando é pequenininho. Um grupinho, vivendo em amor cristão. Não é bem exatamente uma instituição religiosa. Simplesmente pregar a palavra de modo simples, até que qualquer um pode levantar e dizer o que está no seu coração. Não teria exatamente a necessidade, se Deus pôs no coração de alguém, ora. Que importa o nome que você vai dar para ele? Se ele é isso, se ele é aquilo, se ele é aquilo outro. Não deveríamos nem fazer uso dos nomes. Simplesmente vivendo em amor, nos expressarmos segundo está no nosso coração. Que expresse a nossa boca o que está cheio no nosso coração. Porque assim disse a Bíblia, que a boca fala do que está cheio o coração. E se nossos corações estão cheios de Deus, então todos nós temos o que dizer sobre isso, concordam? Porque se nosso coração está cheio de Deus, queremos falar sobre ele. Assim disse a Bíblia.
Do que está cheio o coração, disso fala a boca. Se o seu coração está cheio de Cristo, você está falando nele. Concorda? Então isso diz a Bíblia, então eu posso concluir isso. Você pode sacar essa conclusão daí, certo? Pela Escritura. Para eu verificar a mim mesmo. Então, eu posso até verificar o outro também, se eu quero discernir ele, mas a princípio eu quero aprender para mim, não é para o outro. Ao entender essas coisas, creio que estou buscando isso para mim. Para verificar a mim mesmo. Então, do que está cheio o coração, disso fala a boca. Isso é a palavra de Deus, não pode falhar. Se eu não expresso isso, se não é a vontade do meu coração estar expressando ele constantemente, então eu tenho motivos para crer que o meu coração não está cheio dele, porque a palavra diz que não. E aprendemos mais uma maneira, sacamos uma conclusão aqui pela palavra que é bíblica e você pode estar usando para medir-se a si mesmo. Para saber, já cheguei lá ou não. Você tem que criar sentimentos em relação a Deus, até que seja um amor mesmo por Ele. Que você realmente seja o interesse seu. Eu penso como que uma pessoa que tem sentimentos por outra pessoa, eu penso que a pessoa deseja estar constantemente relacionando com a pessoa. Se pudesse, ficaria ali o tempo inteiro. Infelizmente não dá, porque vivemos na cidade, né? Porque se você vivesse na roça, dava. Mas não dá. Então a gente fica com o coração apertado de ter que ir. O tempo que você tem, você queria dar uma ligadinha. Ou alguma coisa assim, né? Para poder... Porque, basicamente, se você ama assim, então você não vai... O tempo que você tem, você tomaria talvez para conversar aqui, um pouquinho ali. Mas você pode estar conversando aqui e estar conversando com essa pessoa. E se você realmente está no seu coração aquilo constantemente, você desejará falar um pouco com ela também. A gente quer estar o tempo inteiro dessa maneira. Então, se você ama Cristo, como esposa dele, o seu coração, os seus sentimentos devem estar dessa maneira. Ainda que você tenha que trabalhar no seu serviço, você tenha que viver sua vida, mas constantemente no seu coração o desejo é estar meditando o que ele é, a palavra. Constantemente ruminando as Escrituras, até encontrar prazer nelas. Quando você morrer para si mesmo, se tornará tão doce. Já é para muitos de nós. Então, o Espírito Santo, que é o novo nascimento ali, nos é dado, segundo o irmão Brana disse, você deveria ler as mensagens. Para que nos foi dado o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? Para que foi dado o Espírito Santo? O que mais? Como receber o Espírito Santo? E essa mensagem, por incrível que pareça, ela sumiu. Não encontrei ela nem para traduzir. Como receber o Espírito Santo? Que é importantíssimo para nós. Então, estou convocando vocês, mocidade, a juntamente comigo me ajudarem no sentido de saber dos irmãos lá que têm essas mensagens, vocês que têm mais proximidade, que têm meios de se achegar, poder saber se não tem essa mensagem para poder traduzir. Porque é do nosso interesse, certo? Se o irmão Brano pregou assim, explicou como receber o Espírito Santo, queremos saber. Tenho tentado esquadrinhar aqui e acolá o que foi dito. Mas seria muito melhor ter uma mensagem onde ele está falando especificamente sobre o assunto. Ou se ele falar, levar a pessoa a Cristo, conduzir a pessoa a Cristo. Novo nascimento. Realmente estamos fugindo dele. O tempo inteiro. Porque realmente estamos olhando em outra direção. E não sabíamos exatamente o que era. Então, por isso mesmo, ficávamos assim, porque então, igual eu estou tentando dizer, nós temos já há muito tempo vindo de uma organização que foi romana primeiro, então foi adiantando também, mas então viemos de dentro de uma organização que chegou a ser tão organizada até que toda a vida já tinha saído praticamente dali. Perdemos muito, por muito tempo, por mais de 1000 anos, isso foi simplesmente obscurantismo, assim. Então, restituir, resgatar o conhecimento, o entendimento que se perdeu.
Tomou-se tempo e foi dentro de um processo, mas hoje chegamos então ao entendimento do que era. E não é complicado, é simples. Então, quando chegamos a entendimento assim, então vemos como que todos nós estamos errados, e quem está lá à frente, que devia ser os menores, que era para dar exemplo para os menores, deveria subir lá com a sua calça esfarrapadinha, o seu chinelo havaiana, uma camisa amarrotadinha talvez, pregar o evangelho. E nisso, as pessoas deveriam observar, e deveriam observar a simplicidade na pessoa, o descomprometimento dela própria consigo mesma e com essas coisas desse mundo, e estar até desejoso um dia chegar a também conseguir ser dessa maneira. Aí então estamos dando exemplo aos demais, naquilo que realmente devemos fazer nesse lugar, nos corrigirmos no sentido de nos diminuirmos a nós mesmos. Compreende? Estaríamos fazendo progresso, mas olhamos para lá para frente, eles vestem as melhores roupas que podem. Se existisse alguma coisa melhor que terno, tem? Alguma? Por fim, se tornou, não é que inicialmente era, mas por fim se tornou como que uma batina, uma roupa que se usa para essa finalidade. E não é necessidade disso, e até antibíblico isso é. Isso é antibíblico. E se as pessoas insistem nisso ainda, é justamente para resistir a Deus. Você não pode imaginar o Senhor Jesus vestindo as roupas dos grandes do seu dia. Nem a Pedro, nem a Paulo, nem a nenhum deles. Compreende? Aí você começa a ver o erro onde ele está. Olha, então nós estamos formatados de uma maneira que o molde é o mesmo molde para todos, ainda que dissemos, não, nós queremos uma mensagem diferente, nós não estamos organizados, mas nós estamos dentro do mesmo molde. Falamos coisas diferentes, mas o nosso molde e o modo operacional é praticamente o mesmo, por assim dizer. E não era assim inicialmente, quando você busca compreender mesmo, que você chegou ao entendimento, você está vendo a cidade inicial, a Nova Jerusalém, lá, vamos supor, inicial, que foi soterrada por 2000 anos, e construções em cima, e soterrados, e mais construções, até que existiam não sei quantas cidades sobre a cidade original. Escavando, os hábeis escavando, como que o irmão Brano dizendo, cavem covas lá. Acho que foi Elias quem disse, cavem covas lá. Escavar. Lá por detrás, lá por debaixo, veio Lutero. Olha, encontrou as verdades bíblicas. Desenterrou. Hábil arqueólogo. É arqueologia, eu acho. Logo Wesley escavou mais. Por fim, estamos já andando sobre a própria cidade. E o entendimento do que era. Só que o entendimento do que era realmente traz uma mudança no paradigma, no ponto de vista. Que então destitui aquilo que tem estado à frente e de forma irregular, e que são aparências e brilhos e belezas que são contrários ao que nós estamos pretendendo. Então isso gera um atrito. Seria destituir as pessoas dessas coisas. Porque aquilo veio ser um lugar desejável até. Que por isso mesmo deixou de ter o repelente que tinha. Para esse tipo de pessoa que tivesse interessado em grandezas e coisas que são contrárias à palavra. Hoje eles vêm, são contrários à palavra, ainda vêm, participam, têm igrejas, fundam outras igrejas. Você percebe? Você tem que se julgar pela palavra. E segundo ela é isso, ela diz, então eu devo ir extraindo essas coisas, eu aconselharia isso, um mural, onde cada extração dessa, cada sacar uma conclusão como essa, bíblica, simples, do que fala a sua boca, é disso que está cheio o seu coração. Se você está cheio de Cristo, sua boca está falando de Cristo constantemente. Se sua boca não está falando constantemente de Cristo, eu sei que seu coração não está cheio dele, porque a Bíblia diz que se estivesse, você falaria. Ponto. Então posso tomar uma conclusão dessa e constituir ali. Vamos edificar o nosso conhecimento da palavra. Coloca lá. Porque isso é um conhecimento. Todo mundo que passa e lê deve compreender e deve poder
por meio disso mesmo, saber discernir o próximo e a si mesmo. Para que não seja como os outros, não discernindo o corpo do Senhor. Para que ele saiba discernir, estou fora do corpo ou estou dentro do corpo. Ele está fora do corpo ou ele está dentro do corpo. Compreende? Discernir. Então as coisas ficam muito mais claras quando você vê pelo prisma correto, você tem que se diminuir. Então essas pessoas aí na frente estão posicionadas contrárias ao que deveriam. Para o propósito a que nós propusemos. Mas por conta do molde, temos que seguir o mesmo molde de todos. Por conta do molde, nós não podemos fazer como deveríamos. Como as coisas sempre foram feitas, mas é as nossas tradições, certo? E aí nos apegaríamos hoje às nossas tradições. O que nos impede, porque veja, é contraproducente. Você está tentando fazer as pessoas se humilharem. Como que você todo polido, brilhante lá, vai estar falando para as pessoas se humilharem? Seria o cara ser podre de rico e tô dizendo pro pobre, falar assim, não, você não fique assim, você não é tão ruim. Sabe? É uma coisa contraproducente. Como assim? Então parece implicância. A pessoa vê, poxa, a pessoa vem de lá, implicar com os ternos. O que que tem, gente? Pastores usam ternos, qual que é o problema? Eu vejo o problema. Está errado? Não está de acordo com a vontade de Deus e o que ele propõe na sua obra. É contraproducente. Suas câmeras são contraproducentes. E tudo isso, se é contrário à palavra, à vontade de Deus, o objetivo de Deus, tudo isso não é anticristo? Agora eu vou te apertar. É ou não é? Porque você poderia um dia dizer, falar assim, mas eu nunca pensei nisso, né? Não, mas agora você pensou. E agora você não tem desculpa. Então isso se aplica a todos, desde os que estão lá na frente, principalmente, porque eles estão ali inclusive para servirem, mas se vestem melhor do que aqueles que eles devem servir. Quem será que parece o servo? Será que eles realmente estão servindo? E o Senhor Jesus, e nós lemos na ceia constantemente as Escrituras, o Senhor falando que ele veio para servir e não ser servido. E o servo não é maior do que o seu Senhor. Se ele veio servir como alguém, não, mas nós não servimos, nós estamos servindo. E deveríamos tirar as nossas roupas exteriores e ficarmos só com as normais, porque foi assim que ele fez no lavar os pés. Ao despir-se da sua roupa exterior, eu imagino que ele ficou com uma roupa que seria a roupa de alguém muito pobre, que não teria realmente muita roupa para ter sobre si. Talvez a roupa que um servo daquele usaria, que faria aquele tipo de serviço. Então é contraproducente. Se nós estamos tentando produzir novo nascimento, morte desse ego, morte de nós mesmos, em cada indivíduo sentado no banco lá, como posso eu aqui não ser uma propaganda disso para eles lá, quando eu estou aqui para essa finalidade, ou pelo menos deveria? Aí está o erro em todas as igrejas. Então, de todos os modos, isso corrige a todas e é para todas, e quem quiser acatar, pois que acate e receba os benefícios de se fazer isso. E quem não, pois que receba o juízo de ter negado e rejeitado isso e resistido a Deus também. Você tem ordem de Deus para se humilhar. Você deve ser exemplo. Ele disse, os pequeninos você põe lá na frente, e os grandes você põe eles para lavar o banheiro lá. Então você diz que crê toda essa palavra? Eu estou te perguntando se você não esteve andando brincando de igreja por aí por tanto tempo, fazendo de conta que está servindo a Deus o tempo inteiro. E eu sei que são palavras duras, e eu sei que fere também tem hora. Mas é verdade, e você precisa despertar. Você precisa despertar e precisa saber que é porque Deus te ama que está te despertando, ou então Ele simplesmente te deixaria do jeito que você está. Você repare, tanto a virgem prudente quanto a virgem nécia, mas a virgem prudente também estava dormindo. Para que aqueles jactanciosos de si mesmos não pensem algo de si mesmos, de pensar que não precisariam de algo a essa altura. Grandezas. Nós estamos tentando nascer de novo.
É morrermos para nós mesmos. E você aqui na cidade, o que você está querendo aqui na cidade? Você está aqui por aquelas posições que o sistema criou, premiou essas posições, são as posições que são premiadas, não são as pessoas. As pessoas posteriormente são premiadas com as posições, mas as posições, cada um deles tem seu prêmio. Segundo o prêmio de cada um, assim o interesse por elas, e todos galgando essas posições. Vivemos o modo de viver de todo mundo, porque temos que entrar na dança também, porque estamos igualmente como eles buscando essas posições. Sobre nós, todas aquelas máscaras sociais que tem neles também estão sobre nós, das quais nós devemos retornar, regressar, arrepender, retirar de sobre nós. Mas não é o que fazemos. Queremos vir à igreja, ler a Bíblia, orar, pedir, receber. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. E essa fé que se requer é a fé de Jesus Cristo. Você recebe ela no novo nascimento. Antes disso é impossível agradar a Deus. Por isso o irmão Branham disse, antes disso você nem mesmo está adorando. Todo o seu ir à igreja, o seu entregar o dízimo, e você nem sequer está adorando. Todo o seu serviço, não, mas te servi, Senhor, te servi por muito tempo. Disseram isso para ele lá no céu. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, nós fizemos campanhas, suamos a camisa. Eles disseram, nunca vos conheci, você não me conheceu, você não passou pela porta. Você nunca foi lá onde eu me humilhei, desde mais alto o céu, para estar lá contigo e me encontrar lá. Você não teve coragem de morrer para si mesmo. Você se acovardou e se envergonhou de mim perante o mundo. Também eu me envergonharei de você perante do meu Pai e de seus santos anjos. Essa é a realidade dos fatos. Porque somos egoístas, vivendo no mundo do ego, nos inflando, buscando esses lugares e tal, quando deveríamos justamente estar fazendo justamente o contrário, nos despindo de tudo, nos tornando mendigos talvez. Eu sei que é um extremo, mas só para você compreender mais ou menos. Nós deveríamos estar desesperados. Mas temos medo de encontrar a porta. E poucos há que a encontrem, justamente por isso mesmo. É uma necessidade até, é uma urgência, é um estado de vida ou morte, é alguma coisa. Uma necessidade, uma angústia, uma dor. É ali onde ele está presente. Mas onde há fartura, onde está tudo bem, quando é que realmente alguém vai ter tempo para ele? Veja, agora arrumaram um celular na sua mão. Ninguém mais tem tempo para ele. Você não tem tempo para estar com ele. Mas você juntasse todo o tempo que você joga fora, você veja quanto tempo você tem trocado ele. Por todas essas coisinhas. O grande Deus, humilhado lá, crucificado já, te esperando. Já há 2000 anos lá. Na verdade, ele morreu antes da fundação do mundo, mas foi crucificado há 2000 anos. E você é envergonhado dele. Não consegue se achegar a ele em sinceridade, de uma maneira tal, em espírito, chegar a fazer isso de uma forma que te envolvesse completamente naquilo, até o ponto de que você não se quando a própria mente sua te cobrasse. Tô passando do limite, tô me tornando... O que será que meus vizinhos vão pensar? Ou alguma coisa assim, lutar consigo mesmo, identificar naquilo mesmo a sua incredulidade. Até o ponto de que lutando consigo mesmo, vencer a si mesmo, se afundando na lama lá. Que me importa? Preciso encontrá-lo. Morre aí, danado. Um novo nascimento, uma morte de si mesmo, uma morte do ego, da importância própria, das grandezas, dos brilhos, das grandezas desse mundo. É a coisa mais importante. É isso, ele disse, nunca vos conheci. Conhecê-lo é vida. Você pode conhecer muito bem o livro, conhecer muito bem mensagens. Todas essas coisas são boas. Te trazem mais perto, o suficiente para você crer e morrer para si mesmo, mas só que não está acontecendo. Estamos simplesmente falando essa mensagem, aquela mensagem e aquela, falando como que o rapto,
que vai acontecer agora e tal. Isso tudo está muito bem, mas está muito bem para aqueles que já estão lá, esperando, simplesmente esperando os acontecimentos e tal. Eu me pergunto a respeito dos que estão vindo. Eles têm que encontrar a porta. E é como o irmão Brano falou, é como uma criancinha desajeitada tentando enfiar o braço na manga do casaquinho. E ela não consegue encontrar a porta, precisa de alguém que dirija ela e que conduza o bracinho dela na direção certa, e então ela saberá, assim que enfiar o seu bracinho ali, ela saberá que está bem. Mas só que não vejo isso da nossa parte, alguém fazendo isso com os nossos bracinhos, no sentido de nos colocar lá, compreende o que eu quero dizer? E que então você precisa se virar, amiguinho, e caçar meios próprios, porque como você vai fazer? Você devia estar se julgando por essa palavra. E eu tive que admitir para mim mesmo, falei, eu tenho que admitir, Senhor, não creio em Ti. Somente depois de eu saber que estou nessa condição, posso buscar por algo. Dá-me uma fé diferente, Senhor. Agora vou te incomodar por isso agora. Vou ficar te incomodando e te incomodando. Como ele disse. Perseverante a mensagem, também o irmão Bruno pregou. Como ele disse, ainda que seja por tanto importunar, para se receber aquilo, enquanto tu não me deres, igual Jacó. Enquanto você não me abençoar, você não vai. Vai ficar aí, danado. Eu vou ficar te importunando. Uma vontade tal, mas não existe essa vontade. Nós estamos querendo, tipo, meio que, sei lá, queremos salvação. Somente por meio da morte. A salvação. A morte de si mesmo. Vencer-se a si mesmo. E ainda é uma luta constante, mas com o Espírito Santo em você ali, ora, você suplantou o seu eu. Dominou sobre ele. O Espírito Santo agora te mantém do outro lado agora. Mas você ainda é ser humano. Você ainda tem o seu próprio, vamos dizer assim, lado. Você ainda vai passar por toda uma transformação. Mas já está salvo já. E o Espírito Santo está te acompanhando como um guia, te guiando, te levando, te conduzindo por provas. Já que você nasceu um bebê espiritual, agora ele vai te conduzir e vai te fazer amadurecer e crescer para ser um varão. Que poder está a serviço dele. Então, por fé, ele te toma naquele momento ali e te introduz na palavra dele. Por aquele ato de fé seu perante o mundo, vomitando-se a si mesmo e o mundo ali. Uma coisa suja, desprezível, como prova de que de fato você não se importa. Vamos dizer assim. Eu penso que é por isso que surgiu o termo santos roladores. Eu penso que eles estavam usando desses tipos de coisa como que no sentido de encontrarem o que eles estavam buscando realmente. Por isso o poder tinha caído entre os primeiros pentecostais lá. Eles estavam meio que atuando dessa maneira, na simplicidade deles, fazendo algo louco que o mundo olharia e consideraria loucura, ou uma feiura, ou uma coisa estúpida. Falei assim, nossa, traz reprovação à causa. A pessoa rolando daquela maneira, as pessoas vêm visitar, fica vendo aquilo daquela maneira, fica pensando que a gente não tem educação, que a gente não tem... Você entendeu? Enquanto a igreja devia ser um lugar de loucos. Estamos ali para nos enlouquecermos. Porque crer em Deus é uma loucura. E as coisas de Deus são loucura para o mundo deveria nos ver como loucos mesmo. Mas quando ele vem e nos vê tão aquietados, tão organizados, tão comportados, então ele se sente bem. Ele fala, bom, eu me sinto bem. Mas se tivesse um bando de loucos ali, eu penso que eles ficavam meio que assim, arrepiados, pensar, poxa, que grupo. Mas só que aí estaria em acordo com a mensagem. Sim, nós estamos vindo para nos destruirmos a nós mesmos. Sei que nós todos nos envergonhamos nesse lugar. Somos desprezados até. Mas isso é ótimo, é uma ferramenta, porque precisamos de nos diminuir a nós mesmos. Como o irmão Brano falou, se Deus me mandasse rolar, eu iria rolando o mais forte que eu pudesse. Né? Um simples toque nele e falar assim, Senhor, eu farei isso. Eu farei isso porque senti de fazer isso. Isso é uma coisa muito estranha, mas ainda assim, depreciando-se.
Como Davi, babando, compreende o que era? Babando, desprezando-se a si mesmo perante todos, diante de Deus e sua grandeza. E ele tinha um coração segundo Deus, então você sabe como é um coração segundo Deus. Faz Deus grande, porque não tem como você exaltar mais a Deus, mas você pode fazer ele grande no sentido de se diminuir ainda perante ele. Que era isso que ele estava fazendo. Oh, que eu seja um louco, Senhor, um doido varrido, algum bobão, alguma coisa assim, bem... Deixa-me ser um nada, Senhor. Compreende o sentimento dele? E nós aqui, cada um mais pomposo que o outro. Cada um nós temos mais apetrechos, mais brilhos, mais isso, mais aquilo, um monte de coisas e camadas e mais camadas sobre nós, essas máscaras. Até o ponto que nós mesmos, quando vemos alguns que estão com algumas máscaras a menos, nós achamos eles pessoas estranhas. Parece que estão fora de ordem na igreja. As pessoas fora de ordem na igreja, a pessoa vem aqui, grita com todo mundo, fala brabo, bate na mesa. Que é isso? Que absurdo, a pessoa dessa não tem Espírito Santo, não, né? De certo alguém pensa, não, a pessoa dessa tem Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo é dócil, gentil. Vai dizer isso para Jesus Cristo com a pinhola na mão. Que são pessoas loucas. E Jesus Cristo mesmo era um renegado no seu tempo. Não é? Então é disso que eu estou tentando te dizer. Olha, observando o quadro e o que é, onde é que nós estamos e o que está errado, pela graça de Deus, vendo o quadro, posso perceber todas essas coisas que devem ser corrigidas naturalmente. Se é que você está vendo isso de acordo com a palavra de Deus. Que tudo que é aquilo que é contrário a esse ponto específico, que é um novo nascimento, é o impedimento, é Dalila, Tosquiano, Assunção. Por isso somos igreja, mas estamos no deserto. Alguém, como eu disse no outro vídeo, alguém plantou algumas parreiras por ali e falou, olha, já chegamos. É Canaã. É Canaã. Não, temos plantado também algumas parreiras aqui. Não tem necessidade. Como que não? Temos uvas também. Mas não é isso que queremos. Há uma morte bem ali, há um Jordão para se cruzar. E você tem estado com medo daqueles gigantes lá do outro lado. E aí é uma questão de provar a sua fé em Deus e não em si mesmo. Compreende o que é? O trabalho de Josué era introduzir o povo na terra. Não sei se você vai observar. E temos que nascer de novo. E o assunto é, tudo aquilo que é para não te fazer entrar nessa terra está te impedindo. Toda a sua beleza aparente, toda a sua grandeza, todos os cumprimentos que você recebe, todos os elogios que te dão, todos os favores, todas essas coisas todas trabalham contra você e contra Deus. No sentido daquilo que é a obra que Ele está tentando fazer em você. E agora, de onde que me vem alguém que seja lá na frente, que realmente está ali por ajudar as pessoas, que não está suposto a fazer isso? A fazer exatamente desse modo, se ele realmente está empenhado no que ele está fazendo, ele deveria até subir lá com a sua chinelinha havaiana, sua calça rasgada e remendada, sua simples camisa dobrada ao punho e só. Então, um deles, muito simples. E que inspirasse os demais a despir-se, eles deveriam ser o mais louco lá no púlpito. Ele deve levar as pessoas a uma loucura de um novo nascimento. Ele deve partir dele o exemplo de que aquele ali é um lugar de loucos. Não de gente muito sensata, mas loucos para o mundo. Claro, loucos para o mundo, mas então sábios para com Deus. Ou então somos sensatos para com o mundo e loucos para com Deus. Receio que essa seja a nossa posição hoje. Então tudo nesse sentido de te inflar, de te agregar, quando você deve estar constantemente se esvaziando e murchando.
Então você tanto não estaria buscando nada que estivesse te inflando, como você estaria refutando e rejeitando essas coisas, até mesmo publicamente, para que elas não continuem vindo, porque você está contraproducente, você está me atrapalhando. Estou tentando me diminuir aqui. Mas nós queremos é os elogios, as aprovações. Resultado é a mensagem que sai do púlpito. Aprovadas. Então, e tudo isso acaba que te mostra, te expõe toda uma realidade de algo que temos por fazer que não estamos fazendo já há muito, e nenhum de nós. E que devemos, cada igreja, no seu posto de dever aí, ainda que não estejamos juntos aqui, tem de Deus agora o que é a verdade, para agir sobre isso, se diz que é sincero em relação a Deus. Que deseja mesmo é a palavra de Deus, nua e crua do jeito que ela está dizendo, não importa onde ela toque, é a verdade. E então despirmos-nos de nossas grandezas, partimos aí da frente, aí você já tem uma plataformazinha para você já tem aquilo para você, tudo isso destituído. Não é um lugar que se desejasse estar. Não deveria ter privilégios, o próprio salário é inconstitucional, do ponto de vista bíblico. Do modo como ele é praticado hoje com os dízimos, eu sei, isso é uma coisa muito polêmica. Eu teria que te explicar o meu ponto de vista. Vou fazer isso para aproveitar, para você entender, para você não ficar cogitando. Ah, mas ele pensou que o dízimo não era institucional. O dízimo, a palavra dízimo, ela representa 10%. Não é uma coisa religiosa, significa 10%. Correto? 10%. Tenha isso em mente. Quando Abraão deu o dízimo, ele deu o dízimo 10%, uma contribuição simbólica. Como que contribuindo no reino, porque assim, você paga impostos nos reinos onde você usufrui deles, do comércio deles, de estar entre eles, da sua política, disso e daquilo, então você paga impostos. Das estradas, você paga impostos. E ele é beneficiário deste reino celestial. E como que com o seu ato ele queria, como que dizendo, eu contribuir no reino do qual eu faço parte. Contribuir na casa de Deus. O reino de onde vem aquela cidade da qual eu sou peregrino nessa terra, estou procurando por ela, onde há justiça e equidade. É lá que eu quero contribuir os meus impostos. Compreende? Então ele tirou um valor, 1/10, para fazer isso, para representar isso. E então isso se tornou dentro do sacerdócio, porque então haveria ali a representação daquela cidade, Jerusalém. E essa cidade, como aquela cidade, deveria receber recursos. Quem viveria nela seriam os sacerdotes. Deveria receber recursos para mantimento da própria casa e as necessidades exteriores. Não era para um indivíduo em específico. Aquilo ficava por conta do sacerdócio, na verdade, e para manutenção das coisas também em relação ao sacerdócio, e mesmo para auxiliar e beneficiar as viúvas, os órfãos, os necessitados, os viajantes, fazer caridade. Como que representando o reino, como que administrando para o necessitado, ministrando para o necessitado. Por isso Cristo, nosso sumo sacerdote, ele veio pelo pobre, o necessitado. Então, era 10% lá de novo. Então, a lei regia exatamente o que era esses 10%, a quem cabia ele, e como é que seria, como é que não seria, de modo que eles obteriam o necessário para eles viverem como sacerdócio, a partir do auxílio dos outros. Porque eles, ministrando a palavra de Deus, não estariam em cargo das coisas naturais, se ocupando nas coisas naturais. Ou de onde você muitas vezes está dando as costas para Deus, talvez, ele desejando estar contigo, e você tem que estar cuidando, lidando nas coisas. E você, já que tem um dom, você desejaria aproveitar isso
até em função do povo, Paulo. Entende? Então, Deus já previu tudo na sua lei, de modo que eles tinham de onde tirar o seu sustento sem que eles trabalhassem fora. Eles não poderiam trabalhar, eu diria, como os demais e ter as coisas, porque eles estariam em cargo do sacerdócio. Então tudo bem enquanto ele estava mostrando isso. E aquilo tudo era o quê? Era um tipo de Jesus Cristo. Tudo o que temos anteriormente, tudo aponta para Jesus Cristo. Então ainda não era, como Paulo disse, ainda não era as coisas que viriam, era apenas as sombras das coisas que viriam. O dízimo lá, conforme foi dado, o sacerdócio, e a lei do sacerdócio lá que trouxeram para cá também, trouxeram a lei do sacerdócio, e o sacerdote tinha isso, e o sacerdote aquilo, e o sacerdote, porque eles trouxeram a coisa de lá para cá. Compreende? E então fala-se sobre isso, que Levi deu dízimos, ainda nos lombos do seu avô ele deu dízimos, nos lombos de Abraão ainda. O sacerdócio natural, que falava do real sacerdócio, a real semente de Abraão, que viria, o real sacerdócio. E você diria que cada filho de Deus não é um dizimista, sendo ele mesmo sacerdote em Cristo? Ele não é um dizimista? Se Levi era dizimista, cada um em Cristo não é dizimista? Justamente a respeito do dízimo que Abraão pagou? Se o sacerdócio natural, na carne de Abraão, herdou o dízimo, por que o sacerdócio espiritual não herdaria? Ao mesmo tempo que é um assunto muito delicado, então você vê o irmão Branco tocando muito pouco no assunto, porque é de onde que vem todo o recurso para todo o que se faz em relação à obra de Deus, no sentido do que ela é feita hoje, e você não quer tocar nesses pontos, até porque você perde até, as portas se fecham imediatamente. De modo que o que ele disse foi, um cristão é dizimista. E é verdade, um cristão é dizimista. Agora, o valor fixo de 10% não está instituído na nova aliança. E ele não veio abolir a lei. A lei existe, mas pela graça de Deus não estou debaixo da lei. E você não pode trazer a lei e colocar ela aqui de volta. O que fizeram isso foi a Igreja Romana, a Católica Romana, no tempo lá atrás, quando eles trouxeram isso e colocaram isso de volta ali. O velho sacerdote, sua hierarquia, suas franjas alargadas em suas batinas igualmente. Então trouxeram toda a questão do valor da contribuição dos dízimos e tudo mais, trazendo isso, mostrando isso biblicamente para o povo, justificando o posicionamento deles dentro da própria Bíblia, como que Israel veio assim, tudo mais, tal, como que justificando como que deveria funcionar a igreja quando ele não veio naquele molde que ele veio anteriormente. Que inclusive tinha sido subvertido e por fim estava crucificando o próprio Cristo, já não funcionava. Então ele fez isso diferente, falou, vou fazer isso diferente, tão fácil que todo mundo vai simplesmente ir repartir, e a gente vai expandir e vamos transformar o mundo. E o que é a lei? Eu tenho que ficar aqui estudando, tem que ter um professor que vai me ensinar a lei. Eu falei, não, vamos resolver isso e simplificar. Ame e vocês terão cumprido a lei. Então esse é o único cuidado, estou amando, porque eu já não tenho mais que estudar direito e Constituição e tal, para ver legalmente como é que é. Simplesmente, se eu estiver amando, eu não vou tropeçar contra o meu irmão nem contra Deus. Simplificou a coisa, de modo que não tem que ter um mediador para te explicar isso ou nada. Agora, por fim, houve mediação de novo. O sacerdócio lá, na Igreja Católica, agora estava mediando de novo o povo. Então existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, e agora havia um mediador entre esse Jesus Cristo e o restante dos homens. Destituiu as pessoas da conexão direta com Deus. Para uma mediação, para eles terem uma liderança humana. Não mais cada um ligado diretamente à sua cabeça. Não são filhos, são netos, portanto. Não estão gerando filhos, estão gerando netos para Deus. E Deus não tem netos, Deus tem filhos, diretamente ligados a Ele. O que mais dizer? Que você tem que aprender a discernir as pessoas, saber quem realmente está posicionado, onde ele está. Se você realmente chegar, quando eu terminar de te explicar tudo que tenho para te dizer, você vai saber dizer onde cada um está. Mais ou menos assim, dá por alto, com algum discernimento,
você saber mais ou menos onde a pessoa está posicionada. Entende? Mas isso é interessante porque a Bíblia diz, provai os espíritos. Não temos que fazer isso escondidinho, não. Podemos fazer isso na cara dura. Provar uns aos outros. Porque a Bíblia diz, provai os espíritos. Se são de Deus. É só essa coisa social aqui que faz a gente ficar assim meio que, mas não sei, mas não sei. Quando que naqueles dias eram tão rústicos, os profetas vinham, simplesmente colocavam o dedo na cara do rei e da rainha e abriam a boca e falavam. Hoje você tem que estar tateando aqui, com cuidado ali, pisando em casca de ovo. O povo sobe lá na frente para pregar e amedrontar o povo, enquanto deveríamos estar ensinando o povo a ser independentes. Então essa aqui é outra coisa que você tem que observar, mocidade. Você deve ser independente. Você tem que vir a ser um adulto. E você parece estar se sentindo bem ainda. Nem nasceu, é um embriãozinho ainda. E se sentindo bem. Olha, já tem um corpo. Veja. Tem que morrer para si mesmo, para todas as coisas dessa vida. Então, se fôssemos pensar corretamente, olhando na direção que deveríamos, queremos julgar as coisas de Deus continuando olhando para as grandes coisas do mundo. Como que vamos estar olhando para Ele quando estamos de costas para Ele? Alguém pode me explicar? E já disse, os sinais devem seguir, e é só depois do novo nascimento é que é a oração de um justo que tem muito, pode muito em seu efeito. Ou seja, é um ponto-chave o novo nascimento. Ninguém tem falado sobre isso. Agora estamos falando. Agora, se o novo nascimento é você se diminuir, se humilhar, se mortificar, até se apodrecer, naquela luta lá, como eu te disse agora mesmo, brigando consigo mesmo, com seu cuidado próprio, com o que o vizinho está escutando quando você está clamando aqui, e ao mesmo tempo até você vencer ele, enfiar ele na lama lá, e aí envergonhar ele realmente, falar, olha, nunca mais me atrapalhe. Vencer-se a si mesmo. Se é esse o meu trabalho, se é isso que é o que eu tenho que fazer, que define, passou da morte para a vida. A Bíblia disse, aquele que creu, passou da morte para a vida. Então é só nessa hora que você creu, com a fé que se requer, a fé de Jesus Cristo. Antes nós temos nossa própria fé, por assim dizer. É uma fé intelectual, que tem que vir de uma fé intelectual a espiritual, na medida que você consegue ser louco para crer aquilo. Mas nós não somos loucos em parte nenhuma, não tem ninguém sendo treinado em ser louco em lugar nenhum. Louco no sentido das coisas de Deus, entendeu? No sentido de depreciar-se a si mesmo. Não tendes porque não pedis. Não abrimos nossa boca para pedir. Estamos tendo cuidado de nós mesmos, daquilo que pensarão de nós. E se nós despedimos uma coisa e depois não recebemos? E as pessoas ouvem a gente pedindo e depois a gente não recebeu? Você é um incrédulo. Não tende porque não pedis. E quando pedis, pedis mal. Você nem consegue ser louco para pedir. Como que você vai agradar a Deus sem essa loucura, sem essa fé? A fé é uma loucura. Olha, observa para você ver cada um dos heróis da fé, como eles são loucos. São literalmente loucos. É uma loucura. Você não pode dizer que não é. Um garotinho como Davi, com um pedaço de couro e rodando alguma pedra, e aí e correndo atrás de um leão, quando o irmão Branham disse que nem mesmo com um rifle ele não iria. Ele era ou não era um louco? E agora dizer que ele ainda foi lá, tirou o cordeiro da boca do leão, pegou ele pela barba e matou o leão. Ele era ou não era um louco? E quando ele deu aquele passo na direção de Golias, ele era muito sensato? Ou ele era louco? Cada um deles observa para você e tenta ver onde está a loucura naquilo que ele fez, porque eles eram loucos. Então fique você sabendo e você saque logo também essa conclusão. A fé é uma loucura, é uma coragem de ser louco. Colocar isso em outros termos, que isso fica tão fantasioso que você fica por entender fé, fé. Então nós vamos compreendendo melhor em termos que você conhece, que aí você vai saber exatamente o que é. É uma loucura. Porque é uma loucura mesmo, você é perseguido até. Porque é uma loucura. Porque não te compreendem. E se não recebermos, cuidado de nós mesmos.
Então, primeiro, antes de mais nada, deveríamos morrer para nós mesmos. Antes de obter de Deus, temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se achegam a Deus creiam que Ele é recompensador daqueles que buscam Ele. Necessário. O que significa dizer que Ele galardoador, recompensador daqueles que o buscam, que ele deseja conceder. Se você não obtém, é porque você não está conseguindo se achegar do modo que devia, mas ele deseja conceder. Não é como se ele ainda estivesse estudando. Deixa eu ver se eu vou te dar, deixa eu consultar aqui o seu currículo, deixa eu saber se as pessoas estão em condições de receber. Ele disse, tudo o que pedirdes, crendo recebereis. Então a condição está sob crer. E é claro, eventualmente, em uma condição errada, de repente você não pode chegar a crer. Você, por exemplo, se você não resolveu sua condição com Deus, como você vai ter fé para crer? Você vai estar sempre se julgando e se sentindo incapaz e indigno perante Deus. Você nunca chegará como um filho realmente no estado que deveria ser, um filho restituído na presença dele, perfeito pelo sangue sobre você. Sem culpa em lugar nenhum. Uma fé sem impedimentos, e simplesmente em aceitar a loucura que ele já está cansado de saber que Deus faz, ele nasceu de novo, já viu o sobrenatural diversas vezes. E se vê perfeitamente diante de Deus, limpo pelo sangue, lavado, purificado, perfeito. E a mente dele é a mente de Cristo, então aquilo que ele pede não pede para si. Ele está pedindo no sentido do interesse de Deus. Tudo relacionado ao novo nascimento. Quanto tempo já foi? Olha aí, já vai dar de novo 1h30. Então vamos encerrar por aqui também, porque já foi falado muito também. Já é 1h30, eu acho que é o tempo bom de culto. Eu não gosto de cultos de 30 minutos. Isso talvez fosse uma coisa boa para o rádio, quando a pessoa tem o que fazer e tal, mas quando eu me disponibilizo para estar na presença de Deus, ouvir de Deus, eu gosto de ouvir Ele por horas a fio. Mas eu entendo que nem todo mundo tem o tempo para estar o tempo inteiro. Eu acho que 1h30 é um tempo bom. Para se estar profundamente falando o tempo inteiro sobre a palavra e ensinando e aprendendo, para não ficar aí contando umas coisinhas, relacionando umas coisinhas, outras coisinhas, enchendo um monte de coisas no meio da palavra, de modo que tem um monte de coisinhas aqui, corta ali. Diretamente sobre a palavra. Então, você observa essas coisas que foram mencionadas aqui por último, estuda elas com cuidado e verifica se isso não é a vontade de Deus, o modo como estou colocando isso aqui. Se realmente nosso objetivo é nos mortificarmos a nós mesmos. Até o nosso dinheiro é um impedimento. E agora todo mundo rupiou o cabelo das costas agora. O nosso dinheiro é impedimento. Né? Então, vou ter que procurar uma nova igreja. Mas veja bem, eles faziam isso, estavam dispondo daquilo que eram seus. Para estar estribado no braço do Senhor, confiado nele. Viver da fé. Paulo pôde dizer, guardei a fé, eu mantive ela até o fim. Não deixei esfriar. Constantemente operava. Por fé, morria todos os dias. Todos os dias morro, todos os dias estou me vendo numa condição de por fé estou vivendo. E se você para observar a Bíblia e o que ela diz, tendo que comer e o que vestir, estejais com isto contentes. E a verdade é que essas coisas e esse tipo de vida só não nos interessa porque ainda não nascemos de novo. E somos, portanto, carnais. E sou uma loucura, mas então aí é o convite para que cada um venha ser louco também. Que na medida que você for louco e morrer para si mesmo, então, já que aqui do lado de cá tudo está às avessas, então ao se posicionar do lado de cá e olhar desse ponto de vista, você compreenderá melhor. Mas enquanto daí, olhando do ponto de vista daí, isso parece uma coisa realmente muito ruim. Mas não seria, eu diria, seria uma igrejinha com poder nela, uma igreja simples. Que a sua beleza estivesse na sua simplicidade.
Porque aí Cristo brilha. E não desejamos ofuscar o brilho do Senhor. E tudo que formos fazer, devemos fazer em simplicidade. E apartarmos até da aparência do mal. Foi o que foi nos ensinado. Mas é onde falo, nós aparentemente estamos meio que displicentes, brincando de igreja. Achamos que temos encontrado o que devíamos fazer. Não, temos que batizarmos e invocamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que nos salva. Não, temos que crer a mensagem do dia. Então estamos acreditando que o irmão Brando é o profeta de Deus com a palavra para o dia e temos aceitado tudo o que temos ouvido como sendo a palavra do dia. Nós o temos. E no entanto a Bíblia ainda persiste lá, nenhuma palavra passará, e ela disse, necessário vos é nascer de novo. E é igual eu tenho te dito, né? O novo nascimento não necessariamente é igual para todo mundo. Cada um tem sua experiência, desde que ele resolveu isso com Deus, ao modo dele, seja lá como é que foi. Desde que ele chegou a isso, juntamente com Deus, e que o Espírito dele esteja testificando com o Espírito de que ele nasceu de Deus, pela vontade de Deus. Era uma semente predestinada, lançada no tempo, a seu tempo ela germinou e nasceu. Produziu nele a palavra, nela a palavra. E ela produziu a palavra na vida aqui no mundo exterior, aqui material, produziu aqui dentro. Incrustou-se nela, é participante dela. A palavra vive nele e ele está incrustado nela. Assim devemos cada um de nós estarmos também. Desejosos de estarmos dessa maneira. De vivermos dessa maneira, de termos uma vida como que daqueles loucos lá do passado. Quando eles podiam ainda ser loucos, quando ainda não éramos tão civilizados, eles podiam fazer feitos fabulosos. E nós somos uns molengas por sermos tão sensatos e educados, organizados. Sem liberdade, eu diria. E a própria sociedade foi feita de um modo que se você começa a se comportar diferente, olha, eles mesmos te dão um jeito de te achar que você não está num bom estado mental. Porque você foge o protocolo daquilo que todo mundo está acostumado. Mas é para ser assim mesmo, e devemos ser assim, e devemos salgar por onde formos. E libertar as pessoas dessas amarras que seguram elas. Como uma serpente constringindo e constringindo e constringindo, tirando a liberdade, diminuindo a liberdade. É isso, mocidade. Você tem algumas outras coisas para você meditar aí agora. Se você é sincero, sincera para com Deus, você tem o dever de prestar atenção a essas coisas que eu estou te denunciando aqui. Se você negligencia, pois que negligencia. Eu digo isso para aviso seu, você tem que policiar-se a si mesmo, mas você também tem que policiar os outros. A Bíblia disse que haveriam heresias para que aqueles que fossem sinceros se manifestassem. Coisas erradas. E a igreja devia ter liberdade. E ela não foi ensinada a ter liberdade. Ela não foi ensinada a ser esse tipo de igreja como a igreja de Éfeso, que pudesse questionar alguém aí na frente. Ela simplesmente sonhou que o irmão, o pastor Joaquim, ia estar aí o tempo inteiro. Que ela mesma não tem que ter discernimento em si mesma. E isso não é verdade. Não é? Deus não tem netos. Você tem que se filiar a Ele. Não se filie a um pastor, filie-se a Jesus Cristo, por meio desse pastor. Entende? O próprio pastor é filho também, por isso vocês são irmãos, senão ele fica sendo pai e Deus o avô. Mas se ele tem por pai a Deus e você tem por pai a Deus, vocês são irmãos. Ainda que ele com um dom para servir e você sendo servido, muitas vezes. E você que está sendo servido ainda é maior do que ele. E deveria ser assim. Que se representasse isso dessa maneira. Então nós aqui, a mocidade, deveríamos por nós mesmos, em nossas reuniões, debatermos essas coisas e ao mesmo tempo até posicionarmos-nos sobre elas. E combinarmos, vamos nos despedir dessas coisas, vamos usar as roupas mais velhinhas que tivermos para vir. Pelo menos para vir, vamos começar em vir dessa maneira. E depois, se pudermos, vamos passando a fazer isso no nosso cotidiano. Nos despindo dessas coisas, nos tornando cada vez mais simples.
Então eu gosto tanto desse celular, vou tacar isso no mato. Eu vou me privar dele. E você sabe, esses negócios de redes sociais, eles são um estimulante para o seu ego. E as pessoas que transmitem e recebem essas coisas estão sempre antenadas e ligadas. O que é que fulano disse, o que não disse? E aquilo que eu disse, o que disseram sobre o que eu disse? E o que será que disseram? Será que alguém comentou o que eu disse? Não é? Você põe lá também uma foto lá e você quer saber o que disseram. Como foi a reação de todo mundo? Eles aprovaram? Quantos likes? Quantos dislikes? Tudo isso se tornou uma ferramenta que explora o seu ego. Se você está combatendo ele, seria uma boa maneira de você cortar um pouco do alimento que chega até ele. Ou no mínimo usar só para o necessário e começar a ser um pouco ríspido. Você precisa começar a crer que seria se estribar em toda a palavra de Deus. Ela diz para você dizer sim, sim e não, não. Então até mesmo começar a ser uma pessoa até ríspida até tem hora. Por dizer certas coisas de forma tão abrupta que as pessoas meio que levam até um susto, não estão acostumadas. Para dizer para essas pessoas, olha, você podia simplesmente não ficar me mandando essas coisas. Entendeu? Não tenho tempo para ficar vendo isso, respondendo isso, passando para lá e para cá. Aí quando você for marcar aí, me pula. Agora, quando você tiver alguma coisa importante, que a gente tiver que discutir alguma coisa necessária, ou você pode me enviar. Ou então você me liga, melhor ainda. Hoje em dia é tão baratinho e nem se paga por ligação telefônica. Praticamente, um valor fixo aí, você liga para qualquer operadora. Não há necessidade até de misturar. Não, temos que ter redes sociais e WhatsApps. Não há necessidade, você poderia ficar só com celular até. Não, mas eu preciso para o trabalho. Bom, você vai se escravizando no sistema porque você precisa estar aqui para começar. E é sobre isso que eu quero falar de uma outra hora, já não tenho tempo mais aqui. Entende? Mas então nós vamos nos aprofundar de onde é que está o erro. E você já tem muita coisa para digerir a partir daqui. E para observar. E você o amém ou não, isso aí é contigo. Pelas suas palavras serem justificados ou condenados. Tá certo? Não é fácil e as pessoas dificilmente abrirão mão. Esse tipo de mensagem não partiria do púlpito. Por isso é tão estranho. Porque espera-se que venha de lá. Mas não virá de lá, porque eles mesmos não falarão. É o que eu tenho tentado te dizer. Deus teve que ir falar com um bêbado em algum lugar. Porque esse tipo de coisa não pode, não entra, né? Deus não pode sugerir um tipo de assunto desse entre eles. Não é interessante. Compreende? Então não virá de lá. Logo você tem aqui uma coisa semelhante com os dias de Jesus Cristo. Um sujeito que não veio de entre eles, naturalmente, que não tem um manto sacerdotal, e dizendo todas essas coisas, destituindo eles dos privilégios diante do povo. O que você acha? Mas é a realidade, faço isso por amor a você, e você deveria atentar-se cuidadosamente para essas coisas e tomar posição sobre elas em relação a você e aqueles que você ama, passar isso adiante e as pessoas se inteirarem para que eles mesmos vão se ajustando conforme se deve. Uma outra hora eu abordo outros assuntos. Amém.